gente se lembra, meu Deus do céu. Dezoito anos morei na estação aí. Esperava o trem vir, nós ia lá fora, ver o trem chegar, passar, né? Criançada, né? Mas barbaridade, vivia embarcada. E eu conheço Brasília inteiro, Rio Grande inteiro, porque o pai andava sempre viajando. Ele era agente substituto de primeira classe. Tinha um movimento de trem, barbaridade. E praticamente é uma vida aqui. Inclusive as correspondências do correio vinha tudo de trem, o jornal vinha tudo de trem, tudo. E aqui era, meu Deus do céu, estavam juntamente, de vez em quando nós incomodava aí, a gente era meio bravo, botava nós a correr aí. É. Nós passamos a nossa infância ligadas à vida ferroviária. E quando parava na caixa d'água, aqui na linha Antamansa, a gente ia vender frutas nos trens de passageiros, né? Vender frutas, minha mãe fazia pastel. Eu sou filho de uma família ferroviária. Vim para Marcelino Ramos, eu tinha nessa época 6 anos de idade. Meu pai era subagente dessa estação que nós estamos no momento. Eu nasci em Tupanciretã. Minha terra natal é Tupanciretã. Eu sou natural de Viadutos, cidadezinha vizinha aqui de Gaurama. Eu nasci numa estação ferroviária chamada Santa Brígida. A gente viajou muito, a gente se mudava praticamente a cada ano, 2 anos. A gente parava numa cidade, passava para outra. E meu pai exercia a função de ronda da ponte, né? Então ele colocava o relógio de despertar para andar com a lanterna nos trilhos, né, para sinalizar a chegada do trem. E eu comecei como trabalhador de linha. Quer dizer que trabalhava na linha, né? Nós era tal de tuco que chamava, né? Nós cuidava a linha ali. Mudava os dormentos, mudava trilho. Fazer limpeza de bueiro, limpeza de valeta, roçada. Quando dava o acidente, aí não tinha hora para trabalhar. Vinham chamar lá em casa a hora que fosse, de madrugada ou com tempo que nem hoje, assim, nós tínhamos que ir. Prestar socorro, né? Desencarrilhava algum vagão, alguma coisa, uma barreira. Esse acidente, então, olha, aconteceu entre Gaurama e Erechim. Isto em 1953. Desmanchou o vagão ali, né? A locomotiva ficou lá, quase pegou fogo. E quando não dava com chuvarada, com enchente, aí dava deslizamento e caía pedra e... Sabe como é? Aí tinha que limpar tudo, ajeitar, trabalhar abaixo da chuva ali. Os primeiros 10, 15 anos que eu trabalhei, né? Era um serviço muito forçado, viu? Era um serviço, pelo amor de Deus, olha, era um serviço que passava, às vezes, gente que conhecia nós aí, que passava a dizer, mas como é que vocês aguentam esse serviço aí, né? Que era um serviço pesado, nós trabalhava na base da força, né? Depois, agora, pro fim, melhorou, porque já tinha maquinário para trabalhar, né? De primeiro era só serviço pesado mesmo. A gente morava em Passo Fundo. Aí meu pai disse, essa semana a gente vai se mudar. Uns 2 dias depois, encostou o trem na frente da nossa casa e carregaram a casa. A gente se mudava com casa e tudo, né? Eles botavam a casa inteira em cima dos vagões. E nós, a coisa mais linda, nós não ia botar aquelas casinhas em cima.
E chegando aqui, desembarcavam, colocava sobre cepos e a casa estava pronta. A gente não tirava nada de dentro. Morava nas turmas, né? Na beira da linha. Eu nasci em São Martinho, que era distrito de Santa Maria. Eu entrei na rede como guarda-freio. Era o escritório e a residência junto, né? Só tinha uma porta que dividia, né? Tinha cruzamentos de trem, às vezes, na madrugada, né? Ele, às vezes, passava 2, 3 noites sem dormir. E eu tinha medo que, às vezes, ele dormisse ou tropeçasse de noite no escuro, né? Caísse. Então, eu ficava ali. Muitas noites eu passei atrás da porta do escritório. Essa linha aqui teve muito movimento, muito mesmo. Vinha tudo de São Paulo, passava tudo por aqui, né? A indicação era não andar de roupa boa, porque a fuligem e a chispa da Maria Fumaça podia entrar pela janela do vagão e queimar a roupa. Pela ferrovia São Paulo-Rio Grande, era o único ponto viável de saída e chegada de passageiros, de tropas, de movimentação econômica do Rio Grande do Sul para o centro do país. A atividade ferroviária aqui na estação de Marcelino Ramos era febril. Principalmente quando se atendia os trens passageiros, né? Que haviam os trens noturnos, os trens mistos e os trens de carga. Também passava por aqui o misterioso trem internacional, que era um transporte seletivo com características de um encantamento. O trem internacional ele saía de Montevidéu para chegar até a capital brasileira, o Rio de Janeiro. Nossa linha aqui, né? Ela é muito diferente, muito difícil de trabalhar, que nem uma linha da fronteira lá, né? Nós teria lá curvas com raio 1000, 2000 e tanto lá, né? Quando temos aqui curvas com raio 100, raio 110, né? É uma curva muito fechada, né? Era assustador trabalhar. Mingo! Vem cá. Sim. Boa tarde. Senta aí que o rapaz quer fazer umas perguntas aí. Quando vinha o tempo passageiro, quanta gente juntava aqui na estação? Ah, enchia aqui de gente. Enchia de gente desde lá no fundo até... E o trem do circo que passava aí, tchê. Quando o descia circo, o trem do circo, e o trem do circo, todo mundo corria aqui. Era cheio de bicho em cima da não sei de onde que vinha aquele bicho com aquele pescoço comprido. Aquele outro que tem uma guampa na frente do nariz, assim. Mas, tchê, um dia ele encostou aqui, parou aqui, deu cruzamento. Mas ia daqui lá no fundo aqueles bichareiros. Aqui era o centro do pessoal, se reuniam. Não tinha outro lugar. De noite, quando o noturno atrasava a maioria das vezes, se reunia toda a rapaziada, as gurias e tudo, para ver o trem cruzar. E agora dá uma tristeza de ver isso aí tudo abandonado. Agora não tem mais nada, acabou. E foi tudo. O grande sonho do governo brasileiro e do povo brasileiro de ligar os estados do Sul a São Paulo e Rio de Janeiro se realizava exatamente aqui em Marcelino Ramos. O sul do Brasil tinha um plano de ferrovias colonizadoras, ferrovias de penetração, de integração, todas elas saindo das regiões portuárias em direção ao interior, ou do interior para os portos, porque eram ferrovias construídas para o escoamento de produção. Eram ferrovias no sentido horizontal no mapa. E quando o governo se despertou que precisava ter um ponto, um meio de transporte um pouco mais rápido para ligar a capital do país, Rio de Janeiro,
com as suas províncias mais distantes, a necessidade estratégica indicou que a ligação para o sul era prioritária. Você tem aqui o mapa do sul do Brasil, integrado ao Cone Sul, onde você tem aqui Buenos Aires, Montevidéu, Porto Alegre. A estrada de ferro subia a Santa Maria, vinha a Passo Fundo, Marcelino Ramos, cortava o território contestado, Portunhão, Ponta Grossa, tinha um ramal para Curitiba, Paranaguá, e até chegar em São Paulo, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Esta ferrovia foi construída pela empresa belga. E para a construção da ferrovia, nós temos que ter claro que era o período entre 1907 e 1910. Então, a tecnologia, era materiais de construção, equipamentos, era o que dispunham na época, basicamente pás e picaretas. Nós temos que nos transportar para a realidade da engenharia da época e não tentar entender a construção pela engenharia de hoje. O governo subvencionava a empresa construtora com 30 conto de réis por quilômetro. Se o teu quilômetro custasse mais do que isso, tinha que tirar do bolso da empresa. Menos do que isso era lucro para a empresa. Então, fazer viadutos, túneis, isso era inviável. O que o brasileiro fazia bem era aterro e corte. E quanto mais curva, melhor. Porque aí você estendia a quilometragem da linha. Então, aquela expectativa de os trilhos irem avançando, né, irem sendo quebradas as rochas, feitos os aterros, para avistar o Rio Uruguai. Quer dizer, ali vai haver a junção. E de uma margem à outra, as equipes se enxergavam. Em 1910, quando é construída a ponte provisória, começam a transitar os trens do Rio Grande do Sul em direção a Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e de lá em direção ao Rio Grande do Sul. Trens de passageiros, de cargas. Acontece que desconheciam os construtores da época a fúria das águas do Rio Uruguai. E menos de um ano depois, uma grande enchente leva a ponte provisória rio abaixo. Aqui, restos da ponte provisória já levada pelas águas e o início da construção da ponte definitiva, que é a montagem da ponte com os pilares já construídos. Foram 2 anos e pouco de trabalho, intenso, trabalho árduo. Há quem diga que chegaram em determinada época a 12 mil pessoas trabalhando. São inúmeros os relatos que passam de geração em geração dos corpos enterrados ao longo da linha, fruto de todos esses acidentes, da precariedade do trabalho. Havia muita doença, muitas pessoas que se acidentavam e tinha que haver, eles chamavam o estoque de reposição de trabalhadores, né? Na cabeceira do viaduto da via férrea, sob o rio Antamansa, surgiu uma luz vermelha. Essa bola de fogo, como as pessoas costumavam chamar, atravessava lentamente a ponte, ora subindo, ora descendo. Muita gente acreditava ser alguma alma penada dos coitados que morreram durante a construção do viaduto. E o meu pai revelou que era a luz da lanterna do Ronda, né? Ele carregava e conforme ele carregava numa mão, trocava para outra, aí mudava de cor. Só que faz muito tempo que não passa mais trem. Mas o povo ainda diz que de vez em quando enxerga a bola de fogo.
nós estamos diante da estação ferroviária de Gaurama, que teve como primeiro nome Estação Barro. A história do nosso município, a história da nossa região tem estreita ligação com a ferrovia, uma vez que foi a partir da chegada dela que começaram a desembarcar nas estações os imigrantes oriundos de diferentes países da Europa e também oriundos das colônias velhas. A Estação Barro centralizou a venda de terras porque aqui nós tivemos duas formas de colonização. A colonização pública, através da Comissão de Terras, e a colonização privada, através da Companhia Colonizadora Lucy Rosa. De Cutiporã para cá, eles vieram, a maioria deles vieram a cavalo ou com bluacas, com 4, 5 cavalos que eles tinham lá, para trazer a mudança. Levaram uma semana. E de Passo Fundo até Gaurama, vieram pelo trem Maria Fumaça. E de Gaurama, então, foram orientados pela empresa Lucy Rosa, aqui através do Moinho Sirena, ali em Santo Antônio, e de cá foram trazidas as famílias para se localizar cada uma no seu lugar, já previamente delimitado. Era uma preocupação muito grande, tanto da Itália para o Brasil, como do Brasil, na Cutiporã para cá, deixar os parentes mais ou menos juntos para um se ajudar ao outro, porque a necessidade era grande e um precisava da ajuda do outro. Era um coleguismo, uma amizade tão grande que era uma verdadeira família. É onde então começa o êxodo, porque já nesse tempo, esses egressos das colônias velhas estão chegando aqui ao Alto Uruguai. E esses colonos que vêm ocupar esta região do norte, nordeste e noroeste do Rio Grande do Sul também necessitam de mais terras. E aí é o momento em que o oeste de Santa Catarina abre suas portas para a colonização. E o que é interessante, então, nesse momento é que o único ponto de ligação entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina é Marcelino Ramos. Este quadro aqui, dá para distinguir a Nona Lice. Vocês conheceram a Nona Lice, o Batista de Geroni, e aqui o Olavo de Geroni. Esse aqui é o Cocoloto. Este é o João Cocoloto, que morava aqui no fundo, diante da linha. E aqui tinha o padre franciscano que veio aqui nesta capela para a primeira comunhão, pelo que consta aqui na foto. Essa é a primeira comunhão. A história ferroviária gaúcha,